Está começando mais um Luminar Talks. E hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo desde 2017. A gente fez um treinamento juntos e sem querer, eu estou andando aqui em Alphaville e me encontro com ele. O Leandro está aqui na minha frente. Ele é um especialista, um consultor de desenvolvimento de empresas. E hoje você vai entender melhor como as empresas podem melhorar ainda mais, alavancando seus resultados, quando você tem um mentor, um consultor, que te mostre quais os caminhos que você pode percorrer na sua empresa, no seu empreendimento. Tá aqui comigo. Fala, Leandro. Um ótimo dia. Como você tá? Tudo bem? Eu tô lindo, Cara, graças a Deus. Um prazerzaço estar aqui. Foi uma alegria te reencontrar. Do nada, Do né, nada. cara? A gente tava aí passando lá, tava num treinamento Tava e... descendo do carro e eu na calçada na frente do prédio do meu escritório. Exatamente. Esse cara desce, eu falei, será que é ele mesmo? Ele todo de blazer, né? Ele é um cara elegante, ele vem todo de blazer. Hoje ele veio que nem eu, né? Camisetinha preta. E aí veio todo de blazer. Eu falei, cara, é o Léo. Pois é. Esse tempo em 2017. E sem nenhum tipo de programação, porque eu sei que você morava por aqui, né? Óbvio. Uhum. Então a chance disso acontecer já era mínima. Mas, cara, foi uma alegria te encontrar, uma alegria ver aí como é que você tá tocando os seus negócios. Então, cara, tô muito feliz de estar aqui contigo, bater um papo, conversar um pouco sobre nossas vidas, nossas estratégias, negócios, dar uma dica para essa galera aí que tá assistindo. Vai ser muito bom. É muito importante você entender, porque o Léo já está desde 2008, 2010, já buscando esse desenvolvimento junto às empresas. Trabalhou muito tempo na Azul. Fala um pouco da Azul, Léo. Azul foi um projeto. Eu estava morando no México nessa época. Tem que começar um pouco antes da Azul, vai. Então vai. Eu trabalhei na Avon, né? Desde os 19 anos de idade. Avon mesmo, Avon. Perfume, do livrinho da Eu Avon. comecei como office boy lá. Tinha a prima minha que vendia aquele negocinho da Avon, Cara, aquele livrinho lá. Até hoje funciona esse trem? Até hoje, eu vou te falar. Todo mundo tem uma história de alguém que trabalha na família com a Avon, porque são quase 2 milhões, né? Quase 2 milhões de revendedoras, né? Diretas, cadastradas. E eu comecei lá como office boy. Eu jogava vôlei profissional e minha mãe separou, tive que começar a trabalhar e meu primeiro emprego foi office boy na Avon. E aí, 5 anos depois, já cresci. Dentro da própria Avon, eu comecei como office boy. Eu fui para a área de vendas, mas na área de finanças de vendas, que eu sou economista de formação, né? E trabalhei na área de projetos, finanças, até que me surgiu a oportunidade de ser gerente de vendas. Então, 5 anos depois de office boy, eu já era gerente de vendas, o gerente de vendas mais novo da história da Avon. Tinha 23 anos de idade. E aí fui atuar na Bahia. Né? Na Bahia. Eu ia toda segunda-feira para Bahia, voltava sexta-feira para São Paulo. Né? Ainda estava como gerente de vendas em treinamento. E aí, depois da Bahia, foram 10 meses de Bahia, me transferiram para assumir uma divisão de verdade no Ceará. Então, morei no Ceará, cuidava do Ceará e uma parte do Rio Grande do Norte. Foram 3 anos e meio lá com o melhor resultado do Brasil na área de vendas. E sozinha, né? Eu e minha esposa, né? Ah, tá. Eu e minha esposa, a gente não tinha filhos ainda. E lá a gente acabou tendo nossos 2 cachorrinhos que já morreram, mas eu tinha 2 cearensezinhos em casa, 2 York. E fiquei 3 anos e meio lá, melhor resultado do Brasil, 8 milhões de faturamento mensal lá, né, de cosméticos. Você fala, pô, como é que pode? Você tem uma ideia, naquela época, eu vendia 8 milhões por mês lá, o segundo lugar Brasil de vendas vendia 3,6 milhões. Eu vendia 8 milhões só no Ceará. Cara, impressionante lá o mercado. E aí depois a Avon me transferiu para o Rio Grande do Sul. Aí fiquei mais 3 anos no Rio Grande do Sul. Cuidava de Porto Alegre até Chuí. Né? De Canoas para cima já era outra divisão. E aí depois eu fui transferido pro Peru. Fiquei 3 meses no Peru e depois assumi o México. Aí no México eu já era diretor da América Latina. Cuidava de 17 países, 200 mil pessoas. Tinha mais de 2 bi de dólar na minha mão de faturamento. Em quantos anos? Tinha 27, 28, né? Tá vendo? Isso aqui é uma história de crescimento, uma história organizada de sucesso. É um caminho que você tem que percorrer para chegar agora com a experiência que o Léo tem, não é verdade? Não vou te falar, foi rápido a história. Na minha visão foi rápida a história. Mas é aquela junção, né? De estar no lugar certo, na hora certa e também ser a pessoa certa, porque senão não rola.
Eu fui muito abençoado com as pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar. As pessoas acreditavam no meu potencial, eu também entregava o que tinha que entregar e as coisas foram acontecendo. Quando foi 2008, eu recebi uma proposta das Azul Linhas Aéreas para ajudar a fazer o startup dela aqui no Brasil como gerente geral. Eu morava no México. Aí voltei para o Brasil, para uma nova oportunidade, uma nova ideia, um novo mercado. Você imagina, 15 anos de Avon, 15, 16 anos de Avon, venda direta, relacionamento, né, corpo a corpo, só mulheres, para vir para um mercado que era completamente diferente, um mercado de meio militarizado. Mas a proposta da Azul era legal, porque a proposta era o seguinte, era trazer uma pessoa que era um grande usuário da aviação, mas que não era da aviação, para trazer uma visão de atendimento ao cliente diferente do militar. Quantos anos de linhas aéreas? Eu fiquei exatamente um ano e 2 meses lá, porque o projeto era muito específico, né? Era abrir as bases, as primeiras bases, eu abri as primeiras 14 bases, mas era para trazer a cultura do atendimento ao cliente para dentro da empresa. Então, eu contratei todo mundo de aeroportos, eu dei treinamento para o pessoal de call center, o pessoal de bordo, né? Dentro do que foi o projeto que mais deu sucesso na Azul, chamado OPA, Observe, Perceba e Atenda, que era para trazer esse conforto, essa segurança para o usuário, né? Que, queira ou não queira, por mais que você voa muito de avião, voar é tenso. Qualquer coisa que aconteça é tenso. Cai um avião, morre todo mundo. Então por mais que você tá lá dentro, que você tá acostumado, você tem uma certa ansiedade de estar lá no check-in, no embarque, naquela fila, vou perder meu voo, não vou perder meu voo. Então essa era a sacada. Era o pessoal de atendimento olhar, perceber isso e aproximar do cara e falar assim, boa tarde, bom dia, né? Para onde que é o seu destino? Eu vou pro Rio de Janeiro, não voltar, pô, fica tranquilo. Se eu voltar no horário, vai dar tempo de eu ser atendido, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Ou se tá no momento, já tira ele e dá um atendimento para trazer tranquilidade para ele, né? Porque o que é legal de você pensar na aviação? E aí você que está assistindo a gente é um empresário, raríssimas empresas, raríssimos modelos de negócio têm mais de uma oportunidade de você causar uma boa impressão no cliente. Raríssima. Mas vamos olhar a aviação. A aviação tem, olha os pontos de contato que ela tem com o cliente. Você pode comprar sua passagem pelo site ou pelo call center. São pontos de contato. Depois, o próximo ponto de contato é você no check-in. Depois, o próximo ponto de contato é dentro do voo. Depois, o próximo ponto de contato é o seu recebimento de bagagem. Então, se a sua experiência no site ou no call center não foi muito bom, talvez lá no check-in você pode ser surpreendido e corrigir esse problema. Mas se não foi bom, dentro do voo você pode ser surpreendido e corrigir esse problema. E se não foi bom, lá no recebimento de sua bagagem, chegou rápido, chegou em ordem, tá tudo perfeito, pode melhorar. Então você tem que pensar, empresário, quais são os pontos de contato que o seu negócio proporciona para o seu cliente e você pensar que em cada ponto do contato você tem que revolucionar a experiência dele. E aí, no próximo ponto de contato, melhorar essa experiência para poder corrigir eventuais problemas que teve no ponto anterior. Então, na aviação, quando você fala de atendimento a cliente, é isso. É pensar como que você pode revolucionar a experiência do cliente em cada ponto de contato que você tem. Vai acertar sempre? Não, óbvio. Mas você tem que ter processos e contingências para poder corrigir esses pontos. E atendimento é tudo dentro da sua empresa, porque é como se fosse um relacionamento. Pensa bem, se você fizer um bom atendimento logo no primeiro contato, a chance de você trazer o cliente para dentro, a chance de você efetuar todo o processo de venda com esse cliente é muito mais fácil. O que você estava falando desse ponto de contato, que às vezes tem vários outros pontos de contato que você pode arrumar o que está acontecendo, que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa de errado, é como se fosse numa loja de roupa ou de sapato. Você tem a primeira pessoa que faz a primeira abordagem. Se ela não tiver apta para fechar aquele resultado, ela já pode mandar para um gerente ou um supervisor para ajudar e auxiliar ela para o melhor atendimento, para entender melhor quais são as necessidades do cliente, o que ele deseja, porque a gente não consegue entrar no pensamento da pessoa. Não, mas a gente consegue perguntar o porquê. Porquê, como ela gostaria de ser atendida, como ela gostaria de ser abordada, quais são as necessidades dela, o que ela deseja, o maior sonho dela.
Nesse atendimento é primordial que às vezes até tenha 2 processos, né, de passagem, 2 pessoas para poder melhor atender, porque sempre eu digo, né, uma está analisando, a outra tá conversando e uma está observando, analisando o que pode fazer de diferente, para entender no não verbal da pessoa qual é a real necessidade, qual a real desejo que ela tem. Faz sentido? Eu acho que as pessoas elas tendem a entender que o papel dela como atendente é vender. Eu tô lá para vender, eu fui contratada para vender. Quando eu vendo, eu tenho minhas metas, eu tenho minhas comissões, eu tenho meta para bater, a loja tem meta para bater e assim por diante. Eu já acho que vender é outra coisa. Eu acho que vender é ajudar o meu cliente a tomar uma melhor decisão. Porque o especialista no processo sou eu. Eu tenho as informações, eu tenho o conhecimento. E ele tem um problema ou uma dúvida. Então, quando eu começo a tirar da frente, aí eu tenho que bater meta, aí eu tenho que ganhar dinheiro, aí eu tenho que ganhar comissão, e eu começo a colocar na frente, eu tenho que ajudar esse cliente a tomar uma melhor decisão, e a melhor decisão é aquilo que eu estou oferecendo, tá tudo bem? Eu mudo tudo, eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo minha maneira de me comportar, eu boto o foco na necessidade do outro, não na minha necessidade. Sim. E isso muda o game. Isso muda o jogo. Você consegue vender por esse motivo. É. Porque quando você está focado em você, você vai criar barreiras. Quando você está focado no cliente, muito mais fácil você cumprir a sua meta quando você foca no cliente. É. Eu acho que essa tem que ser a grande virada de chave que o empresário precisa tocar, né? Mas acontece dentro do... Vai numa sapataria, vai numa loja de roupa, vai no shopping. Mas não tem treinamento, né? Não tem treinamento. Não tem treinamento. E aí fica uma pessoa que você chega ali, quantas vezes eu sou mal atendido? Eu que tenho que reverter o atendimento daquela pessoa com um sorriso, puxando a atenção do vendedor para que ele fique com atenção em mim. Parece que o cara tá querendo vender para mim, já de olho na porta para atender outra pessoa. Então, sabe o que acontece? Vamos pensar desde o processo, né? Quando você vê a grande maioria dos empresários no Brasil, empreendedores, eles empreendem, eles vão para o mundo do empreendedorismo por 2 motivos. Um motivo é a necessidade. O outro motivo é a oportunidade. A gente só tem esses 2 tipos de empreendedores. Só que a grande maioria do empreendedor no Brasil, ele empreende por necessidade. Às vezes ele já está fora do mercado porque ele não tem a qualificação, porque ele não tem a formação, porque ele já está fora da idade, o mercado já não tem espaço para ele, mas ele tem que continuar se mantendo, ele tem que manter o sustento da família e tal. Então ele tem uma necessidade. E aí ele descobre que ele sabe fazer elétrica. Aí ele resolve empreender. Só que ele não entende que empreender não é só saber fazer o que você faz. Empreender envolve inteligência de mercado, empreender envolve estratégia comercial, empreender envolve gestão estratégica de pessoas, plano de negócio, capital de giro. Gestão da empresa. Entendeu? Envolve uma série de coisas. E aí, normalmente, ele vai para o empreendedorismo e começa só a fazer. Quando você vai analisar, ele fala assim, poxa, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu era funcionário real. É isso mesmo que é empreender. Mas eu estou ganhando menos, não sobra dinheiro, porque não tem estratégia, não tem planejamento, não tem gestão, não tem capacitação, né? E aí, beleza, vamos supor que ele até começou a ter sucesso nisso. Ele vai para o dia a dia dele, ele começa a empreender, começa a contratar pessoas. Só que ele contrata pessoas sem uma metodologia, sem um processo, sem ferramenta, para avaliar se essa pessoa tem as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais que ela precisa para exercer essa função. Então ele contrata uma pessoa assim, ó. Bom, se não der certo, em 3 meses eu mando embora. E aí você gastou toda a energia para mostrar o sistema de trabalho, você gastou tempo, às vezes deu uniforme, pagou todo o processo de contratação e o turnover crescendo. Esse turnover gera, pelo menos aí, entre comprar material, que às vezes você tem que comprar todo o uniforme, você tem que ensinar todo o sistema que você tem aí dentro do seu computador ou como você gostaria que a pessoa trabalhasse para fazer aquele serviço que você contratou. E aí você tem ainda a energia dos impostos, contador, tudo isso. Quando vai ver, você gastou mais de R$3.000.
Sim, dependendo da função, até mais. Você contratou mal pra caramba. Quando a gente implementa esse tipo de processo nas empresas para ajudar a melhorar a performance da contratação, eu vou te falar, a gente começa a melhorar 90%, 95% na qualidade da contratação por um simples processo e metodologia. E a gente implementa os indicadores dali. Então, a gente começa a mostrar para o empresário essas coisas que você falou, que são as tangíveis e as invisíveis. Sim. Que é o tempo, por exemplo, que ele gastou para poder analisar currículo, entrevistar, passar pelos todos esses processos, não só dele, mas das pessoas envolvidas. Quando ele começa a colocar o custo de aquisição de um novo funcionário, ele passa a entender que o papel dele é trabalhar para que esse colaborador que foi contratado dê certo. 100%. Não o contrário, se não der certo a gente troca. Não, eu trouxe uma pessoa para minha empresa, eu tenho que trabalhar para que ela dê certo, porque foi trabalhoso, foi custoso trazer. E se essa pessoa for embora, vai custar de novo o processo de recrutamento. E o mais incrível disso tudo, né, é que é o seguinte, os empreendedores não entenderam ainda o jogo. Porque 87% das pessoas são demitidas não por processos técnicos, mas sim por comportamentos. Pois é. Por isso que as empresas fecham em menos de 5, 10 anos, a maioria das empresas está fechando. Porque quando contrata porque aquela pessoa sabe a função. Contratar o conhecimento técnico, não comportamental. Aí chega no comportamental, o cara chega atrasado, trata todo mundo mal, faz fofoca, contrata a pessoa errada pro local errado. Sim. Então, a energia que gasta, a grana que gasta fazendo isso, você tem que repensar se você não precisa de uma consultoria e de treinamento exatamente para fazer essa contratação. Eu já adianto, você não precisa nem pensar, você precisa. Você precisa. Porque você, como empresário, você não é forte em todas as áreas. E aí entra uma outra parte importante, que é essa arrogância que o empresário tem, né? Ele sabe que que tem problema financeiro na empresa, mas ele não contrata uma consultoria financeira para ajudar ele a estabelecer o caixa. Ele sabe que ele tem problema comportamental, mas não contrata uma consultoria ou de treinamento para melhorar o comportamento da empresa. Ele sabe que ele precisa aumentar o faturamento dele com estratégias de marketing, mas ele não contrata uma consultoria de marketing para poder trabalhar o marketing dele. E vendas? Treinamento em vendas é fundamental, é o oxigênio da empresa. Sem oxigênio, a empresa não vai. Exatamente. Então, assim, eu falo porque de 2008 até a gente até eu focar mais na consultoria, que o foco da consultoria mesmo nasceu em 2015, mas de 2008 a 2015 eu estava empreendendo com empresário. Eu tive uma empresa de terceirização de mão de obra, limpeza, portaria, essas coisas. Eu tinha uma empresa, quando eu comprei ela tinha 13 funcionários, eu cheguei ela até 407 funcionários. Então a gente saiu... Brincadeira, né? Não, é um processo. A gente saiu de 100 mil mês para 3 milhões e meio mês. Só que nessa brincadeira toda foram 77 ações trabalhistas. Dessas 77 ações trabalhistas eu perdi uma. Por que eu perdi uma? Porque a gente tinha processo, a gente tinha metodologia. Então, qualquer coisa que acontecia, ele era documentado. Dessas 77 ações trabalhistas, eu demiti uns 40 por justa causa. E não perdi nenhuma na justiça por isso, porque tinha um processo. Então, empreender tem os seus problemas, tem os seus desafios? Tem. Mas quanto menos você está preparado para eles, mais problema você vai ter lá na frente. O mais importante, então, de todas essas palavras que você falou, é a organização. É, organização. Se não tiver uma organização... Processo e gestão. Não vai. Não vai. Não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. Aquele velho ditado que a gente sempre fala. Iluminar Talks é isso. Se você quer evoluir sua empresa, você tem que procurar pessoas que estão já no mercado há muito tempo, fazendo esse processo, fazendo essa organização, essa gestão empresarial para você. Mentoria em vendas é primordial. Mentoria financeira, gestão administrativa. Quem você vai contratar? Como é que é o seu atendimento? Eu fui numa empresa comprar, é tipo um bazar que é um atacado que você monta flor, monta tudo que você quiser. Então você pega uma planta daqui, um vaso dali, tem todos esses negócios, né, esses adornos que fala? Essas coisas de casa, né? E para você monta do jeito que você quer. Fui na primeira,
empresa. Menina, não tinha quase ninguém, é gigante o atacado. Ela nem deu atenção pra nós. Saí dali, falei, pô, amor, vamos embora daqui, porque a gente tá buscando, né, comprar um negócio. Preciso de ajuda e não tem ninguém disponível. Preciso de ajuda, como é que eu monto isso? Casca de madeira, tal, essas coisas de casa, né? Eu fui com a mulher. Fomos pra segunda loja, falamos, vamos ter uma loja na outra quadra. Fomos na outra quadra. Chegamos lá, fomos bem atendidos. Só que o preço, cara, lá em cima, das mesmas coisas que a gente queria comprar. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado, não é possível. Naquela primeira loja, a gente não vai voltar lá. O dono não sabe nem o que está acontecendo dentro da loja dele, porque ele não está lá para ver o atendimento dos seus colaboradores. Falta de treinamento, falta de supervisão, falta de organização. Para entender por que o cliente entra e sai e ninguém foi atender o cliente. Não tem processo de atendimento. Vai na segunda, super bem atendido, uma pessoa mais de idade, né? Super bem atendido, só que o preço dobro. Falei, não vou comprar mais não. Já estava desistindo de comprar. Pegamos o carro, andamos mais 3 quadras. Olha, vamos parar nessa daqui? A última parada, hein? Já era tipo 5h30 da tarde. Paramos. Fomos bem atendidos pelo primeiro rapaz. Mostrou pra gente como poderia fazer aquela organização daquele vaso, né? Organizar aquele vaso para ficar da melhor forma. Só que o supervisor estava escutando de longe toda a conversa. E ele já veio também dar aquele auxílio. Acabei comprando o vaso, né, que a esposa queria, mais um tapete, mais uma cadeira, porque além do preço, a gente foi bem atendido, a gente foi acolhido por aquelas 2 pessoas. O vendedor ficou o tempo todo com nós, tirando todas as nossas dúvidas, e o gerente ali, né? Ó, tem isso aqui, cara, isso aqui fica mó legal, vai ornar com os negócios que você tá comprando. Meu, você compra? Porque você compra pelo quê? Pela emoção. Ainda mais quando a mulher tá do lado, né? Sim. Porque aí a mulher chega pra ti, não, ficou bonito mesmo, ó, coloca esse tapete aqui, o vaso assim, ó. Falei, caramba, gastamos 3 vezes mais. Por quê? Fomos bem atendidos e tocou naquilo que a gente necessitava, naquele desejo. Você quer ver uma história interessante? Que aí é para desmistificar a visão que os empresários têm de que eu não consigo contratar pessoas boas porque eu não tenho caixa para pagar um bom salário. E aí eu vou dizer bem abertamente, não é salário que faz... Não se diz respeito a salário. Não é salário que faz você contratar os melhores profissionais. O que faz você contratar os melhores profissionais é você ter um bom processo, uma metodologia e ferramenta. E aí eu vou dar um exemplo. Um dos negócios que eu tenho é uma empresa de investimento. E aí o que acontece? Né? Além da consultoria, né? Empresa de investimento. O que acontece? Uma cliente, ela quis fazer um investimento com a gente em dólar. Porque já é em dólar, e ela está fora do país. Então, ao invés de ela pegar os dólares, transformar em real, e depois eu ter que transformar em dólar de novo para chegar na corretora, ela falou assim, poxa, eu não posso depositar para você em dólar e você já anda com isso? Eu falei, pô, legal, deixa eu checar. Aí eu fui a gente tinha uma conta no Banco Inter que tem uma conta global, já recebe em dólar. Sim. Legal, depositou lá no Banco Inter, eu recebi um e-mail do banco, ó, recebemos aqui um valor. Você tem que comprovar a origem desse valor, senão eu devolvo. Falei, legal, peguei o contrato de investimento e mostrei, o banco falou assim, legal, tá disponível para você. Ótimo. O que eu fiz? Vou pegar esse dinheiro e fazer uma transferência para a corretora, que é onde a gente opera. Na hora que eu estava fazendo esse processo, dava um erro. É um erro. Tinha que validar com o celular. Eu validava, assim, ó, venceu o prazo. Pô, não, era 1 minuto, eu fazia em 9 segundos e venceu o prazo. Pô, na terceira tentativa, eu liguei lá no banco, fui atendido por um atendente. O atendente falou assim, legal, entendi, você está falando. O problema deve ser de sistema. Eu vou vou abrir o chamado aqui, em 3 dias eles respondem. Eu falei, pô, 3 dias? 3 dias tá bom. Com o dinheiro parado. 3 dias, nada de solução. Entrei em contato de novo lá. Pô, não resolveram, tal. Ah, tô vendo aqui, senhor, que o senhor tem um chamado. Vou fazer um reforço no seu atendimento aqui para resolver. 3 dias, tá resolvido. Passou 3 dias, nada. Liguei de novo, mesma ladainha, até que chegou 10 dias, eu não acredito. Liguei na ouvidoria do banco. Cheguei na ouvidoria do banco, a menina falou assim para mim, fica tranquilo, que agora você chegou na última instância do banco, vai resolver. Mais 3 dias. Pô, passou 15 dias, cara. O dinheiro parado, a cliente... E aí, cadê meu dinheiro? Porque ela não conseguia ver lá no sistema o dinheiro dela, porque não tava lá. Eu falei, pô, tá parado. Chegou num ponto de eu ligar no banco e falei assim, ó, devolve o dinheiro. Eu não conseguia devolver,
Eu não conseguia transformar ele em real para sacar aqui no Brasil. Eu não conseguia mandar para a corretora. O dinheiro estava lá parado. No 16º dia, eu liguei de novo e falei assim, ó, agora vai ser a última vez. Se não resolverem agora, eu vou fazer um BO de apropriação indébita, porque o dinheiro está aqui na minha conta. Vocês não deixam eu usar, vocês não deixam eu mandar. A menina que me atendeu me fez 3 perguntas. E ela falou o seguinte, uma delas foi assim, de quanto é o valor que o senhor está tentando fazer a transferência? Eu falei, é $40 mil, o valor que está aí. Ela falou assim, já sei o que está acontecendo. O limite de transação diária é de $20 mil. Só que o limite de transação por transação é de $10 mil. Tenta fazer uma de $10 mil aí, vê se vai. Aí eu fiz e deu certo. Aí eu te pergunto, essa atendente de call center versus as outras 4 atendentes, ela ganha um salário maior que as outras 4? Não. Mas você percebe que a atitude dela de tentar entender meu problema e resolver foi diferente dos outros, que foi de pegar o problema e passar para o outro. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, não é salário. É comportamento, é treinamento, é capacitação. Se essa pessoa ganha a mesma coisa que as outras e essa pessoa resolveu o meu problema. Que o problema estava de fato com o que eu estava fazendo, não era com o banco. Só que ninguém se interessou para mostrar para mim, ó, o procedimento é esse, você está fazendo o procedimento errado. Entende? Ser mais assertivo? 100% assertivo? Comportamento. Entenda o comportamento, mas também entenda o perfil de comportamento dessa pessoa. Sim. Porque tem pessoas analíticas que realmente vão... Sim. Tem pessoas que elas são comunicadoras, mas não resolvem nada. Isso. Então ela está no lugar errado. Isso. Então você tem que entender, inclusive, de perfil comportamental. Mas isso está no desenho da vaga, né? Sim. Quando você desenha a vaga, só que os caras contratam de qualquer jeito. Não fazem nenhuma leitura corporal, nada. Eu vou dar uma dica pra galera, então. Primeira coisa que tem que fazer é descrever as atividades que essa pessoa vai desempenhar. Depois que descreve essas atividades, ela vai pensar assim, quais são os conhecimentos técnicos que ela tem que ter para fazer isso? Ele lista. E quais são os comportamentos que essa pessoa tem que ter? E aí, quando ela for para o mercado, ela vai buscar o comportamento. Sim. E na entrevista, você checa o comportamento e checa o conhecimento para aquilo. Porque mesmo que ela não tenha todo o conhecimento técnico para executar, mas tenha as habilidades comportamentais, o técnico você ensina. Vale muito mais a pena você investir no comportamental do que técnico. Hoje em dia, se você olhar as melhores práticas de mercado, você contrata comportamento, você não contrata mais o técnico. Com exceções de algumas posições muito específicas, né? Você não vai contratar, você está precisando contratar um médico, você não vai contratar o comportamento, você tem que entender, né? Óbvio. Nós estamos falando de empresas. Então você tem que tem, assim, pessoas que têm que trabalhar na produção. Na atividade. Quando eu estou dizendo, né? Produção só na indústria? Não. Produção também na área comercial. Porque na produção, que eu falo de área comercial, é quando você coloca metas e objetivos para sua área comercial vender mais. Isso é uma produtividade. Por exemplo, você tem uma empresa de consórcio. O que ela precisa? Quais são as metas? Quantas ligações ela fez? Quais os fechamentos? Será que essa empresa, essas pessoas que são vendedores de consórcio, elas sabem e têm técnicas para vender? Tem o comportamento certo de não procrastinar e realmente ficar ligando e fazer um ótimo atendimento? A parte chata da venda, né? Prospecção. Tem que estar disposto a fazer a parte chata da venda, né? Isso. Porque não é só legal, não tem toda... Dentro do processo de venda não tem só a parte legal. Não. Tem uma parte chata, mas ela tem que ser feita, porque é um processo. Desde a entonação de voz, desde o que você fala para aquele cliente que você está prospectando naquele momento, como você vai fazer com que o cliente chegue até você por telefone, você marque uma reunião, tem todo um passo a passo, uma metodologia a ser seguida. É um processo. E dependendo de como a pessoa atende o telefone, você tem que sentir dela se é aquele momento que você vai conversar com ela, ou você vai perguntar para ela, Leandro, você tem 2 minutos que a gente pode conversar por esse assunto, ou você quer que eu ligue em outro momento? Aí a pessoa vai falar, me liga amanhã. Aí você pergunta de novo, outra pergunta. Você prefere na parte da manhã ou na parte da tarde? Você está dando abertura para a pessoa e fazendo que ela fique numa zona de conforto, sem colocar em posição de vendas, mas fazendo com que essa pessoa se sinta confortável com você, para que no segundo momento, ou no terceiro, ou no quarto momento, você faça o fechamento.
de tanto que você precisa, que é a venda. Não adianta você insistir numa venda se você não ganhar o cliente do seu lado. Eu penso desse jeito. E essa técnica que você usou aí, algumas pessoas no mercado chamam técnica do ou, né? Ou. O nome técnico dessa técnica chama double bind, né? É uma técnica que é muito eficiente porque, por mais que você está dando essa liberdade para o cliente, essa tranquilidade, você está de fato limitando a realidade dela. Sim. Ou é amanhã ou é tarde. Você não está dando uma opção de não acontecer. Né? Depois de amanhã à tarde ainda tem às 10 da manhã ou às 15 horas ainda. Você não está falando assim, ó, amanhã à tarde ou você não quer se reunir comigo. Não, você só está dando duas opções, duas possibilidades, mas limitando que a realidade dela é essa. A reunião vai acontecer, ou aqui, né? É uma técnica muito boa e muito poderosa de se usar. Nos treinamentos a gente ensina muito sobre isso também, que vale muito a pena. Mas voltando ao tema da contratação de pessoas, é muito caro você contratar uma pessoa errada. E as pessoas pensam que é caro capacitar, porque elas não fazem a conta de quanto é manter um cara não treinado. Nossa. É só para tapar buraco, né? Você entende? Tapa buraco. Eles não fazem a conta de quanto é caro manter uma pessoa não treinada. Uhum. Não é caro você capacitar, é caro você ter uma pessoa não treinada na equipe. Uhum. Por quê? Porque o custo, às vezes o empresário, principalmente o pequeno, pensa assim, pô, mas eu vou treinar ele e ele vai sair da minha empresa e vai usar esse benefício na outra. Então vai manter então um cara incompetente e você não vai usar o benefício dessa capacitação com ele. Não funciona assim. Sabia que eu já escutei esse empresário. Eu também. Cláudio, eu não vou treinar minha equipe, depois eles pedem para sair. Cara, é a sua empresa. Será que esse comportamento dos caras querer sair não está sendo na sua liderança? Exatamente. Porque a sua liderança, ou ela agrega a pessoa, ou ela expele pessoas. Se você não for um grande líder, aprenda a ser um grande líder. Tem metodologia para isso. Tem vários livros que falam sobre como você ser um grande líder. Um deles é como influenciar. Como é que é? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Eu fiz esse treinamento em 2015. Eu estava falando sobre isso ontem. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Lá tem como você ser um grande líder. Agora, se você não estudar, não buscar conhecimento e continuar querendo fazer tudo no seu controle, você não vai avançar com a sua empresa. Você vai ficar no operacional. Eu vou dar outra dica para as pessoas aí, para quem está assistindo a gente, que é muito importante. Assim, a gente tem que também trabalhar com o material humano que a gente tem, mas a gente tem que saber selecionar esse material humano. Porque, infelizmente, quando você olha o nível de intelecto, de conhecimento, de QI da população brasileira, a média do QI da população brasileira é muito baixa. Ela chega a 83 pontos, né? E isso tem muito a ver com a atividade que ela vai desempenhar. Tem um livro, eu esqueci o nome dele agora, que é um livro que em inglês, ele custa quase R$600 esse livro. Mas ele fala justamente sobre essa capacidade de QI. E aí eu vou dar o exemplo, você vai entender. Quando você contrata uma pessoa, vou fazer atividade simples, né? Vou contratar uma pessoa para fazer limpeza numa empresa. Se essa é uma pessoa que tem um QI, por exemplo, abaixo dos 83, ela vai olhar o lugar sujo, ela vai entender que tem que limpar. Mas talvez ela não tenha ainda o conhecimento, o discernimento de entender que existem ferramentas específicas que vão facilitar o trabalho dela. Mas ela limpa. Só isso. Quando você pega uma pessoa de um QI de 85, já subindo, ela já consegue ver que está sujo e ela já consegue entender que existe a ferramenta certa para limpar aquilo. Só que, por exemplo, ela não consegue enxergar que os materiais estão acabando ou precisa ser reposto. Aí você vai ter um funcionário lá dentro que fala assim, ó, você só vai saber que acabou quando ela avisou, acabou. Acabou, agora eu vou ficar parado esperando chegar. Isso. E aí eu tenho certeza que você já viu isso e outras pessoas que estão assistindo já viram isso acontecer. Isso não é por mal, mas é uma limitação do QI da pessoa. Quando você já vai para um QI acima de 87, 88, 90, essa pessoa já tem discernimento de o que tem que limpar, a melhor ferramenta para isso, e ela já sabe fazer um controle de estoque. Tem percepções das situações. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante você analisar a função que você vai ter para executar.
entender se a pessoa tem as habilidades técnicas, os comportamentos, mas entender também o nível intelectual que essa pessoa tem, porque às vezes você vai ter problemas de resultado e de entrega de produto, mas é por uma limitação que a pessoa tem. E ela não é muito culpa dela desse aspecto, é porque o desenvolvimento intelectual das pessoas vem desde quando ela é criança, está envolvido nisso o tema, o tipo de qualidade de alimentação que ela teve, o meio que ela viveu, as oportunidades que ela teve de estudo, isso pode interferir. Nós estamos no Brasil. Sim. Você sabe como é o Brasil. Eu viajei muito o Brasil, você viajou muito o Brasil. Você sabe como é o Brasil. Infelizmente, a gente passa por isso. Então, a gente tem que entender essas limitações também. Da pessoa. Tem que entender. Eu tenho como falar em 5 passos para você resolver isso tudo dentro da sua vida, dentro da vida das pessoas que trabalham perto de você. Eu vou passar aqui para você. O primeiro deles é entender as crenças dos seus colaboradores e a dele mesmo. Crenças é tudo aquilo que você acredita, a sua verdade absoluta. Se você falar para você, eu não consigo, Léo, você não vai conseguir, cara. Você tem que acreditar em algo. Então, o empresário ele tem que começar a formar o time dele, fazendo com que o time dele acredite na empresa, acredite nos processos que ele vai implementar na empresa e também faça com que todo mundo ganhe com isso. Mudando as crenças, que não são religiosas, são crenças de possibilidades que te limitam ou te possibilitam, você vai automaticamente mudar os comportamentos. Mudando os comportamentos, você vai criar mais habilidade e capacidade para os seus colaboradores. Vai dar mais desenvolvimento, treinamento, ferramentas para que eles possam trabalhar. Mudando as habilidades e capacidades, você vai criar uma nova identidade nesse grupo de alta performance. E aí sim você vai chegar na sua missão, nos seus objetivos que você quer que a sua empresa alcance. Então são 5 passos, são as crenças que você acredita e todos os seus colaboradores acreditam, são o ambiente que você está ali, né, inserido, os comportamentos que você vai mudar, as capacidades que você vai entregar de ferramenta para os seus colaboradores, você vai mudar a identidade. Aí sim, você chegou no topo da pirâmide, que é a sua missão, o seu objetivo. Aquilo que você quer implementar para que a sua equipe tenha alta performance. Faz sentido? Faz muito sentido. Se você olhar, tem um videozinho no YouTube que eu gosto de passar nos treinamentos, que chama... É um videozinho que fala sobre conformidade social. Sim. Ele exemplifica isso que você está falando, porque o mesmo teste foi feito com macacos e com ser humano e o resultado foi o mesmo. Ah, da escada lá? Não. Acho que é o da Jogar escada. água? Isso. Ah, tá. Só que fizeram com o ser humano, que era o seguinte. Esse vídeo mostra que eles estão numa clínica de exame de vista e todo mundo sabe, menos uma pessoa. Toca um apito, todo mundo levanta e senta. Isso, fica de pé e senta. E de repente essa menina começa a fazer igual, só que depois eles vão tirando todas as pessoas que sabem e ela continua com o comportamento que o ambiente ensinou para ela, levantando mesmo assim, sem ninguém estar lá. Só que aí começa a entrar pessoas que não sabiam de nada e começam a ver ela fazer e ela começa a influenciar os outros também. Então no começo todo mundo sabe menos ela, depois todo mundo sai, ela fica sozinha e continua o comportamento, depois entram pessoas que não sabem de nada e ela influencia, ou seja, o ambiente influencia. Então, a conformidade social tem a ver com a cultura da empresa. Se a sua cultura da empresa é uma cultura de pessoas de fofoca, de um contra o outro, né, de nível de competição desonesto, não vai funcionar. E às vezes a pessoa nem tem a cultura instalada ainda na empresa. Então a empresa vai andando conforme as pessoas que estão entrando querem. Isso é um problema. O empresário quer a missão, né? Quer a visão lá na frente, quer o resultado. Qual que é o resultado? Não, antes do resultado, tem toda uma base da sua cultura e você tem que planejar essa cultura e às vezes não é nem sozinho, né? Você precisa de pessoas para te mostrar, porque todo mundo quer ser controlador, mas eu não entendo de financeiro, cara. Pois é. Precisa de ajuda. Não tô nem aí para financeiro. É isso. Porque não é a minha vibe. Então não adianta você me contratar para te ajudar o teu time financeiro a fazer conta, fiscal, nada disso. Eu vou lá ajudar os comportamentos desse time. Pô, tá fazendo fofoca, tá no cafezinho muito tempo. Tem gente que pega o celular e se tranca no banheiro. Fica lá 40 minutos. Eu tenho um procedimento, tá? Que eu vou falar agora aqui. Qual é o procedimento que eu implementei há mais de 5 anos? Eu implementei esse procedimento, os colaboradores que quiseram me matar quando eu implementei.
Mas depois de 3 meses, eles se acostumaram e entenderam qual que é o propósito disso. O que eu cheguei pro CEO da empresa e fiz? Cara, ele chegou para mim com a dor. Falei, qual que é a tua necessidade? Todo mundo tá no celular, eu não sei o que o cara tá falando, com quem que ele tá se conectando. São 40 vendedores, eu olho para um, tá no celular, eu olho para outro, tá no celular. Eu falei assim, você quer resolver isso? Ele falou, quero, eu não aguento mais isso, porque eu tô aqui na minha mesa, tô vendo o cara mexendo no celular, assim, eu não sei o que ele tá fazendo. Eu falei, quer resolver esse problema? Você vai ter que sair da zona de conforto. Ele falou, quero. Então é o seguinte, a partir de hoje você vai ter que implementar um armário para cada colaborador em algum lugar, para eles guardarem as coisas. Segundo, você vai comprar 40 celulares comuns, com a capa azul, todos eles com a capinha azul, você vai comprar tudo igual. Vai fazer um plano, uma capa azul, e vai colocar na mão deles. E vai falar assim para eles, ó, às 18 horas esse celular tem que estar em cima daquela mesa, carregando, e você só vai pegar 8 horas da manhã, para não dar vínculo, para não dizer que está levando trabalho para casa. E eles só vão poder andar com esse celular dentro da loja. E o celular deles vai para dentro daquele armário. Ele vai desligar o celular e vai deixar dentro do armário guardado esse celular o dia inteiro. E eles vão chegar para ti e vão falar assim, mas ó, e se meu filho me ligar e estiver precisando de alguma coisa? Então tá, você vai colocar telefones à disposição dentro da empresa. Qualquer pessoa da família deles que precisar contactar eles, vai ser por esse telefone fixo ou o telefone azul. Só que se nesse telefone azul não tem TikTok, não tem Instagram, não tem nada disso. E aí os colaboradores que faziam treinamento comigo ficaram, pô, mudou nosso celular, né? Tem aquele negócio do apego. Só que depois de 3 meses aumentou a venda. O pessoal começou a parar de perder tempo. Parar de perder tempo e ser realmente focar no que precisava. Isso está muito relacionado com... Porque não existe políticas, né? Quando você tem uma empresa que já estabeleceu suas políticas e diretrizes, já está na política. Não pode ter celular durante o trabalho. Você chegou com o celular, aí implementei isso também na Santa Casa. São 1.500 colaboradores. Você acredita? Eu implementei na Santa Casa. Então eles fizeram um armarinho que já existia. Falou, a partir dessa porta aqui, você tem que deixar o seu celular dentro do armário. Se alguém tiver que ligar, vai ligar aqui dentro e vai te achar. Vai passar. Não se preocupe, porque notícia ruim, quando corre, ela vem rápido. Não é verdade? Esse é o velho ditado. Não, sem dúvida. Eu acho que o que mata, de fato, tirando os aspectos externos, né, que são os aspectos exógenos, né, os externos, mercadológicos, que o empresário tem que estar atento, a grande maioria dos problemas que as empresas passam são problemas internos, porque ele não tem processo, não tem gestão, não tem metodologia. E isso vai fazendo com que ele vai, às vezes, crescendo e passa uma dor grande no crescimento, porque perde controle, ou quando ele está pequeno, ele não consegue crescer. Quer ver um exemplo? Há um tempo atrás eu atendi uma consultoria de uma gráfica. Uma gráfica que tinha mais de 20 anos de vida. Um parque de produção com máquinas assim para facilmente faturar 2 milhões de reais por mês. Máquinas pesadas. Pesadas, grandes, né? Uma empresa muito focada e foi líder de mercado no passado na linha editorial. O mercado mudou. Ainda estamos produzindo livros, sim, mas não como antigamente, porque o digital veio para arrebentar. Eles não se prepararam e começaram a ter muitos problemas de caixa. E olha só que louco. Viveram durante todo esse tempo muito bem, porque quando você tem uma empresa que tem caixa, as ineficiências passam desapercebido. Quando você tem um problema de caixa, fica muito evidente as ineficiências de gestão. Então, quando eu cheguei lá, uma das coisas que a gente usa uma metodologia que é o Balance Scorecard, né, que é uma das metodologias que a gente utiliza para poder fazer um diagnóstico, avaliação de planejamento estratégico para a empresa. Quando é uma indústria, são mais de 200 itens que a gente consegue validar e avaliar, e empresas menores a gente vai adaptando. Um dos pontos que a gente avaliou lá, a gente descobriu que a conta pessoa física e pessoa jurídica ainda era a mesma.
Tá tudo misturado, embolado. Tudo misturado. Eu não sabia quanto ele estava tendo de lucro, não tinha uma curva ABC de produto, não sabia quem eram os clientes. Então, eles estavam muito, muito perdidos dentro da organização. Mas por que estavam perdidos? Porque, enquanto tinha caixa, essas ineficiências estavam de boa. Agora, quando você começa a ter problema de caixa, fica ruim. É igual um avião. O avião, ele é impulsionado pela turbina, mas ele voa por causa da asa. Essa caneta também voa. Se eu tacar aqui, ela vai voar um certo tempo. Quando acabar a energia, ela vai cair. Um jato, um foguete, um caça, ele não necessariamente precisa muito bem da asa, porque tem turbina. Ele voa de qualquer jeito. Quando você faz um paralelo disso com a empresa, a asa é a gestão da empresa. Quando a empresa tem gestão e ela está passando por problema de caixa, a gestão faz ela sobreviver. Agora, quando ela não tem gestão, é um avião que só tem turbina, sem asa. Quando tiver um problema de caixa, que é a turbina, que é o dinheiro, vai cair. Entende? Então, uma das partes mais importantes dentro de um negócio é a gestão que você estabelece. Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de finanças, gestão comercial. Tudo isso é importante dentro da empresa. Ah, mas eu tenho uma empresa só de 5 funcionários. Não importa. Seu nível de gestão não precisa ser tão complexo como uma indústria. Mas você precisa ter os mínimos de gestão que vai fazer com que você cresça estruturado e num momento de dificuldade você não quebre. O cara quer crescer, mesmo que ele tenha 5, ele quer ter 10, 20, ele tá sempre querendo crescer. Ô, Gabriel. Chega aí, Gabriel. Desligou a câmera do meio. Dá uma clicada aqui. Luminar Talks. Evoluindo pessoas e iluminando vidas. O que o Leandro está falando aqui é importantíssimo você levar para dentro da sua empresa, porque é isso que vai fazer você crescer. Você sabia que muitos empresários não crescem porque eles não entendem o comportamento interno deles? Eles têm sabotadores que limitam eles. Eles querem controlar tanto tudo, todos os setores, que acaba se perdendo. Não acontece isso? Muito, porque pensa o seguinte, ó. Quando você começa a empreender, é muito comum que você é o multifunção. Multifunção. Normal. Você é o cara que vai cuidar do caixa, vai fazer as vendas, vai cuidar do marketing, vai fazer as finanças. É muito comum isso acontecer. Vai querer ver até a logística. O problema é que quando você começa a crescer um pouquinho e você fala assim, pô, agora eu preciso trazer uma pessoa para poder cuidar do meu contas a pagar, receber, né, olhar um pouco mais pro dinheiro. Aí ele fala assim, ó, puxa, mas eu tô ganhando 10 mil, para eu trazer essa pessoa, vai me custar 3, vai ser 7 mil do meu bolso. Só que ele não entende que essa pessoa tá livrando dele um tempo e uma carga de trabalho que vai fazer ele colocar força na venda, por exemplo, e aumentar o faturamento. Né? E aí, nesse ponto que você falou, envolve o desenvolvimento humano, né? Assim, tem até uma frase lá que aquele cara que a gente conhece lá, o Zé Roberto, fala, né? De quanto mais você se conhece, mais você se cura. É uma frase verdadeira, porque o autoconhecimento traz a cura. A cura, não só a cura no sentido emocional, mas a cura, inclusive, na parte estratégica. Porque quando eu me conheço, eu falo assim, ó, eu não sou bom de marketing, eu não vou fazer inteligência de mercado, porque eu não entendo desse negócio. Eu vou trazer uma pessoa capacitada. Uma pessoa que vai trazer e vai fazer isso. Eu não sou bom em controles financeiros, ótimo, mas eu sou bom em vendas. Cara, foca na sua parte boa e traga uma pessoa melhor que você naquilo que você não é bom para poder executar. É assim que vai crescer. Mas você vai fazer isso quando? Quando você tem autoconhecimento. Isso eu falando de pessoa, de estratégia. Mas o autoconhecimento cura também comportamento. O autoconhecimento cura várias outras coisas da sua própria vida pessoal. E queira ou não queira, você leva para dentro da empresa as suas tretas emocionais, as suas tretas pessoais. Não só você, como os colaboradores. Todo mundo. Às vezes o CEO não entende porque o colaborador chegou daquele jeito, não está vendendo nada, não está realizando, não está produzindo. Porque o CEO não tem a capacidade de sentar com esse colaborador, chamar ele, perguntar para ele, como é que você está? Está bem? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso resolver? Às vezes ele está com o filho doente lá na casa dele, com dengue, passando mal, e ele estava querendo levar o filho dele no hospital e não pôde. Aquilo ali vai fazer com que ele não produza dentro da sua empresa. Então você tem que ficar de olho, empresário. Você tem que ficar de olho o tempo todo do que está acontecendo. É melhor tu controlar o comportamento das pessoas do que querer controlar a parte técnica que as pessoas estão fazendo.
Por quê? Se você contratou uma pessoa capacitada no financeiro, no marketing, no administrativo ou no fiscal, você tem que ensinar o que você precisa para elas, mas deixar elas trabalharem. O principal e primordial é você entender a área comportamental das pessoas, porque se não tiver uma pessoa adequada trabalhando com você, ela não vai produzir aquilo que você deseja. É verdade, cara? É, porque as pessoas, é muito difícil você conseguir dissociar as suas tretas pessoais do seu trabalho. É muito difícil, né? A pessoa, por mais que ela vive em vários papéis, ela é a mesma pessoa. E o comportamento, ele tem uma tendência de ser repetido. Então, do jeito que você faz uma coisa, você tem uma tendência a fazer a mesma coisa. Você faz em casa, você faz no trabalho. Normal. E isso fica muito evidente. Então, por isso que eu sou muito, muito adepto, né? Eu sou da área de treinamento também. Quando eu liderava a América Latina, eu cuidava da área de vendas e treinamento, né? Então, a consultoria que a gente faz é uma consultoria bem humanizada, é uma consultoria voltada para o desenvolvimento empresarial. Não é uma consultoria padrão, onde você faz um diagnóstico, monta o planejamento, pega um book e entrega para o empresário e fala assim, agora executa. Porque se ele soubesse executar, não precisava de mim. Sim. A consultoria que a gente faz é uma consultoria que entra no processo, a gente assume posições estratégicas dentro da empresa para justamente ajudar no processo de implementação. É pegar na mão, é fazer junto, porque não adianta. Se você soubesse fazer, você não precisava de mim. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando você fala para a empresa assim, ó, aquele colaborador ali, já fizemos tudo que podia fazer por ele, ele não vai. Só que o empresário não quer mandar embora porque se tornou um pouco amigo, ou porque não quer sair da zona de conforto para contratar outra pessoa. Cara, aconteceu já isso contigo? De não querer mandar embora um colaborador que tu tá vendo que tá infectando, é aquela laranjinha podre da equipe? Acontece, já aconteceu e vai continuar acontecendo, né? A gente deixa muito claro no processo de negociação e apresentação do nosso trabalho que a gente é preto no branco. Nós somos as pessoas que vamos ser as pessoas que vai ter as conversas difíceis. E você entra em acordo com o empresário. Já fala para ele. Nós vamos ter conversas difíceis. E eu tô aqui porque a sua empresa é maior do que você. E o nosso papel aqui é ajudar a sua empresa a crescer. Então a gente vai ter essas conversas difíceis. Agora, a gente sabe o nosso papel. A gente não toma decisão pelo empresário, nunca. A gente aconselha, a gente dá ferramenta, a gente dá insumo, a gente dá dados, mas a decisão é dele. E quando chega num caso como esse, por exemplo, a decisão é dele. A empresa é sua, mas já foi pontuada. É isso que está acontecendo e é isso que a gente recomenda que você faça. Se não quiser fazer, o problema é dele. A gente não trata com um empresário bebê. A gente trata o empresário como um adulto, como um empresário. Sim. E a conversa difícil, às vezes, é com ele mesmo. Assim, ó, hoje, neste negócio, quem está causando dano é você. Está na hora de você sair da operação, ficar como um conselheiro e contratar um CEO no seu lugar. Porque se você tá continuar... o time todo. Pô. Já fizemos isso. Se você continuar, é você que está trazendo o problema para a empresa. A maior parte das vezes, quando a gente vai fazer treinamento dentro das empresas, a gente vê que o CEO é que está atrapalhando a própria equipe dele. Isso acontece. Eu não peguei muitos casos assim, mas acontece. Comportamento agressivo, comportamento que sai dando porrada em todo mundo. Segunda-feira, tu já ouviu falar? Segunda-feira, você veio do descanso final de semana. Na segunda-feira, o próprio dono da empresa entra 9 horas batendo o pé dentro da empresa. O que vai acontecer com a semana dos seus colaboradores? Se você chega pesado dentro da sua empresa? Cara, é a mesma... Eu vou falar de um caso de ontem, tá? De um cliente. Ele hoje tá cobrindo um evento aí importante. E ele estava com um problema comportamental com um dos colaboradores dele que ia dar suporte nesse evento. E ele jogou pra gente assim, o que eu faço, né, meu? Tenho essa conversa com ele, não tenho? Ou faço a minha colaboradora, que é a que tá tendo esse problema, falar, tal. A primeira coisa que a gente passou de instrução para ele é o seguinte: esse problema precisa ser resolvido, que é o problema do cliente lá, precisa ser resolvido. Então, o foco é resolver esse problema. E você vai ter agora um evento que você precisa atender melhor possível esse seu cliente. Então, seu papel agora é resolver esse problema do cliente, motivar essa equipe que vai ajudar você nesse evento e, pós-evento, corrigir o problema comportamental. Porque é como se eu fosse um artista e eu vou entrar no palco e minutos antes de eu entrar no palco,
eu tenho que tomar uma porrada de alguém. Como é que eu vou subir nesse palco para dar meu show? Desmotivado, tô desconcentrado. Assim, agora não, agora você está numa fase que é uma fase que você tem que entregar o resultado para o seu cliente. Entrega, motiva essa galera. Acabou essa fase, você chama para conversa difícil para corrigir comportamento. Eu acho que essa conversa difícil é para tu... Eu sempre penso que você tem que trazer primeiro, dependendo da situação, né? Sempre dependendo. Vamos colocar de 0 a 10. Se for um problema 4 até 6, você coloca num feedback. Você vai estar só orientando e mudando o posicionamento de comportamento desse colaborador. Mas se partir para um 9, para um 10 pesado, você já tem que tomar uma atitude mais assertiva, mais sem dúvida, de posicionamento mais forte. Olha que legal que você está falando. Acho perfeita essa estratégia. A dificuldade do cara lá na ponta de implementar é como ele dá essas notas, porque ele não tem um processo. Se ele tem um processo, ele sabe o que é uma coisa grave, uma coisa média e uma coisa que deixa passar. Entendeu? Deixa passar, Léo. Eu sempre falo assim, deixa passar, mas sempre pontuando. Tem que pontuar. Tem que pontuar, tem que chamar, cara, você viu, o cliente foi embora da loja e nós não tivemos a oportunidade de entender qual que é a necessidade desse cliente. Ou você vendeu, mas você podia ter feito um upsell de uma venda melhor se você tivesse feito essa pergunta para o cliente. Cara, às vezes tá na cara do cara, que nem eu tô te falando daquela loja, né? O cara comprou esse caderno. Pô, mas será que ele tem um lápis, uma caneta, uma borracha ou um porta-caneta, né? Às vezes você oferecer algo a mais ali, um upsell que nem você tá falando, é primordial. Eu quero que você agora faça, assim, aqui dentro do Luminar Talks, fale o nome da sua empresa, onde eu te encontro, legal. Você pode proporcionar para os seus clientes, para esse mundão aí de empresários que está precisando muito de um cara que nem o Léo. Legal. Nós somos um grupo, né, de empresas, né, um grupo chamado Grupo Era. Dentro do Grupo Era, a gente tem a consultoria, nós temos a Crielo, que é a empresa de treinamento, e nós temos uma empresa de investimento dentro desse guarda-chuva, dentro dessa holding, né? Meu Instagram é o @semmedodeempreender, porque ele foi criado justamente para isso, né? Para trazer conhecimento, trazer estratégia, trazer metodologia para que o empresário entenda que ele não precisa ter medo de empreender. Existe forma, do mesmo jeito que existe uma receita para fazer um bolo, existe uma receita para ele dar certo, né? E a gente ajuda nele nisso. Então a gente tem dentro desse processo de consultoria inteligência de mercado diferenciada. Então, pouquíssimas empresas no Brasil que fazem o trabalho que a gente faz, tanto no mercado nacional e internacional, trazendo aspectos econômicos, políticos para dentro da avaliação. A gente tem planejamento estratégico de qual é o guia que ele vai seguir para poder fazer crescer. Treinamento e capacitação em cultura da empresa, estruturação da força de vendas, do planejamento comercial, estruturação das estratégias de marketing para dentro da empresa dele, e suporte e desenvolvimento, como a gente atua como conselheiro dentro de algumas empresas também. Treinamentos específicos, são mais de 200 horas de treinamento, onde a gente consegue identificar exatamente o problema. Não é treinamento de prateleira, é um treinamento customizado para aquele problema específico. A gente consegue construir conteúdos para poder resolver aquele problema de forma gamificada. Né? E dentro do gama de investimento, cara, que está querendo já está numa situação onde ele está querendo agora rentabilizar o dinheiro dele em dólar, né? Protegendo o capital, a gente também tem uma empresa que faz isso. Então, Sem Medo de Empreender, meu Instagram pessoal, o grupo é o Grupo Era, tem o crielo.com.br, tem essas empresas aí que a gente pode ajudar. Não é um guarda-chuva, né? Um guarda-sol, um ombreiro grande, né? Às vezes ele tem um problema lá de contratação. Nós temos dentro do nosso trabalho o processo de terceirizar a contratação dele. A gente faz a contratação, todo o processo de contratação e leva os finalistas para ele. A gente consegue terceirizar o departamento comercial dele, a gente consegue terceirizar o departamento estratégico de marketing dele, né? Então, a gente consegue trazer... E como nasceram essas soluções? Do dia a dia, vivendo a necessidade do cliente, a gente vai vendo, poxa, a gente tem esse conhecimento em casa, a gente tem esse know-how, a gente pode contribuir, ajudar, aí foram nascendo esses produtos. Você está numa imersão de consultoria, numa imersão que você pode realmente entregar tudo aquilo que o empreendedor precisa. Está terminando o Luminar Talks, evoluindo pessoas e fazendo com que as vidas brilhem cada vez mais. Eu e o Leandro,
Estamos terminando esse Luminar Talks. Espero você no próximo capítulo. Valeu!